sobre o nosso interior. Portanto, nós queremos chamar a nossa irmã aqui na frente. Pedindo as moções do Espírito Santo sobre a vida dela. A responsabilidade de ser a porta-voz da palavra sempre é muito grande. Mas se a responsabilidade é grande, a unção de Deus também é aumentada para quem tem a coragem para colocar a serviço, a servidão de Deus. E, portanto, pode ser muito grandioso, a gente pode se sentir indigno, mas quem se faz digno por nós é aquele que é o digno dos dignos, é o Senhor dos senhores. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida dessa querida serva sua. Pai, coloca sobre a vida dela agora uma unção, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que quando ela levantar, meu Pai, para pregar a Tua santa palavra, meu Pai, que não sejam palavras humanas, que não sejam emoções humanas, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo, meu Deus, falando sobre a vida dessa querida irmã e dessa querida serva sua, Pai. Quero consagrá-la, Senhor, Tua sagrada mãe, ela que sempre esteve à frente das batalhas, intercedendo junto a vós, em favor daqueles que te amam, em favor daqueles que te servem. Portanto, nós consagramos essa querida irmã, a Virgem, Nossa Senhora, nossa mãe querida, a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Josiana, eu sou do grupo Santíssima Trindade, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, lá no bairro Sagrado, tá? Está comigo aqui o nosso servo Edson, né? Que sempre se coloca à disposição para me acompanhar, assim o Deus me chama. Amém? Amém. E a palavra que foi passada para nós nesta noite está lá em Êxodo 3, versículos de 9 a 12. Êxodo 3, versículos de 9 a 12. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje é uma palavra pequena, né?
de poucos versículos, mas é uma palavra que nos chama muita atenção, né? Que foi o chamado de Moisés, né? Se a gente voltar uns versículos atrás, nós vamos ver que foi quando Moisés estava lá tomando conta do rebanho, né? E naquela sarça ardente, Deus o chamou, né? Um chamado de missão, né? Um chamado para salvar aquele povo, né? Tirar aquele povo do sofrimento, da escravidão, ao qual os clamores chegou ao ouvido do Senhor, né? E Ele deu essa missão a Moisés. E quando eu refleti essa palavra, me vinha assim muito forte no meu coração, né? Nós sabemos que esse livro, cheio de sabedoria, né? Esse livro, a Bíblia, que foi escrito, né, há mais de 2000 anos, e como ele é atual, né? Eu falo que cada palavra que a gente prega, cada palavra que a gente tira no nosso dia a dia para meditar, é como se nós estivéssemos vivendo essa palavra de novo, né? No começo dessa palavra, os clamores chegou ao ouvido do Senhor, porque aquele povo era um povo sofrido, um povo oprimido, e é o que as pessoas hoje vivem. Quantos estão oprimidos? Quantos são marginalizados? Quantos ainda são escravos? Escravos de pessoas, escravo dos vícios, escravo da depressão, que tem tirado tanto dos nossos meios. E não são só aquelas pessoas que estão ao nosso redor, não. Pessoas que estão servindo, pessoas de igreja, pessoas que têm uma caminhada e que estão sendo oprimidas. Muitas vezes oprimida no trabalho, muitas vezes oprimida pela família, pessoas que realmente são escravizadas. Mas o Senhor ainda me colocava que aquele povo clamava o nome daquele que tudo podia e tudo pode. E nós hoje, nos nossos dias de hoje, nós estamos deixando de lado de levantar o nosso clamor a Deus. Nós estamos caminhando cabisbaixo, olhando para o chão. E cristão não caminha olhando para o chão. Cristão caminha olhando para o céu, rumo ao céu, olhando para o alto. Quantos de nós temos desanimados, temos perdido nos nossos caminhos pela falta de fé e de oração? Porque nós temos a mania de achar que tudo que a gente pede, tudo que a gente deseja, tem que ser na nossa hora e não na hora de Deus. E muitas vezes essa demora é o trabalhar de Deus na nossa vida. Só que às vezes demora muito para a gente entender isso, né, Deus? Para a gente entender. E até mesmo, porque isso acontece no nosso grupo. Quantas pessoas chegam lá caídas, derrubadas, vão em busca de uma palavra, vão em busca de uma oração, e a pessoa vai no grupo 1, 2, 3 vezes, com a graça de Deus, muitos alcançam a graça ao qual estão buscando, muitos alcançam a cura, né? Que lá no nosso grupo já teve diversas pessoas que testemunharam que foram curadas de câncer, que foram curadas, e a pessoa simplesmente some. Era hora de estar mais presa nas coisas do Senhor, mas nós arrumamos desculpa para tudo, né? Nós falamos, hoje não, deixa para amanhã, hoje eu não tenho tempo, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. E qual o tempo que nós temos dedicado àquele que ouve os nossos clamores? Porque nas madrugadas, na hora que as nossas lágrimas caem, lá no nosso travesseiro, ou muitas vezes lá no nosso chuveiro, para que ninguém veja, para que ninguém saiba que você está oprimido, que você está sofrendo, que você está angustiado, mas Ele está vendo. E por quê?
que nós recebemos a graça e nós não permanecemos. O nosso testemunho de vida, ele tem que ser diário. Não é só no momento de sofrimento, de opressão. A gente tem que testemunhar o nosso Deus, o Deus do impossível, aquele que tudo faz, que tudo realiza, que realiza na minha vida, que realiza na sua vida, que realiza lá na minha casa, que realiza na nossa família, todos os dias. Nós precisamos ser mais tementes a Deus. Nós precisamos levantar o nosso clamor. Nós precisamos gritar para que Deus possa nos ouvir, e Ele nos ouve. E ter a confiança, porque muitas das vezes a gente grita, a gente clama, mas a gente não confia. A gente entrega o nosso problema para Deus nesta hora, e a hora que a gente sai a porta para fora, a gente busca de volta. E a confiança? Moisés teve medo. Claro que ele teve medo. Ele imaginava como que ele iria enfrentar o faraó. Um homem todo poderoso que governava toda uma nação. Ele sentiu medo. Como muitas vezes nós também sentimos medo. O medo é normal do nosso humano. Mas nós temos que entregar tudo aquilo que temos e os nossos anseios ao Senhor. Todos nós que hoje anunciamos a palavra, nós também sentimos medo da primeira vez que nós fomos anunciar, né? Até mesmo hoje em dia, eu já vai fazer 17 anos que eu estou na caminhada. Lógico que a gente sente aquele frio na barriga em cada pregação, e temos que sentir, porque nós nunca vamos estar prontos, mas nós temos que caminhar e buscando ao Senhor. Então, visto que aquele povo clamava, ele preparou que Moisés fosse até o faraó para essa linda e grande missão. E Moisés vem falar com ele: quem sou eu para estar diante do faraó? Moisés teve a humildade. Então isso também Moisés nos ensina a ser humildes, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós achamos que o outro é pior do que a gente. Nós apontamos o defeito do outro, mas esquecemos de olhar para o nosso defeito. Nós achamos que o outro está caminhando errado e não está enxergando. Mas será que nós temos tirado a venda dos nossos olhos? Como que nós estamos caminhando o nosso dia a dia? Será que nós temos reconhecido que nós temos que se humilhar diante de Deus? Que o nosso joelho tem que dobrar? E que o nosso olhar tem que ser em direção ao Pai? Moisés sentiu insegurança. Quem sou eu? E eu te pergunto hoje: quem sou eu? Quem é você diante do Senhor? Será que eu tenho deixado o Senhor me reconhecer? Será que eu tenho me rasgado na presença do Senhor? Ou será que até mesmo quando está somente eu e Deus, eu ainda continuo usando as máscaras que a vida me propõe? Como que eu tenho vivido? Eu tenho buscado? Eu tenho clamado? Ou eu faço só por reclamar? Porque muitas das vezes nós só pedimos e esquecemos de agradecer. Que a gente seja mais grato, que a gente seja mais confiante, porque a nossa vida ela tem que ser uma vida de testemunho. Eu sempre costumo dizer: as lágrimas convencem, mas o testemunho arrasta. E nós precisamos testemunhar esse amor que Deus tem por nós, esse amor que é único por cada um e incondicional. Deus não olha quem eu sou, Deus não olha o meu pecado, Deus não olha o teu pecado. Ele só pede para entrar no nosso coração e para caminhar conosco a cada dia.
Então que nós podemos ter essa certeza, quando nós recebemos um chamado, que a gente possa confiar no Senhor Deus para poder realizar. Porque, como eu disse, nós nunca vamos estar prontos, mas o Senhor nos capacita. Não é verdade? E como Ele nos capacita. Mas a gente tem que ter essa fé e essa confiança, que Ele vai usar de nós. E é assim mesmo que Deus faz. Deus usa o mais simples, aquele que às vezes ninguém dá nada por ele. Olha a vida que Moisés teve, a vida que Moisés viveu. E Deus o chamou na hora que ele estava lá, tomando conta do rebanho. Não que não fosse importante aquilo que ele fizesse, mas perante ele que foi criado num palácio, que viveu todas as riquezas, todas as mordomias. Mas é dos humildes que Deus busca. É esses que Deus capacita. É o simples que Deus usa para confundir os sábios. Que sejamos simples de coração, que sejamos simples de alma, e que tenhamos fé, que tenhamos confiança. E mais ainda, Deus respondeu para ele quando ele disse: quem sou eu para estar diante do faraó? E o Senhor disse para ele: eu estarei com você. E é o que o Senhor fala para cada um de nós: não tenha medo, tenha coragem, ergue a tua cabeça, olha para o céu, busca as forças necessárias para qual que seja a tua luta. Somente Ele vai nos fortalecer, somente Ele vai nos conduzir, somente Ele vai nos capacitar. Coisas que a gente nem imagina, mas Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos enche, Ele nos preenche com o Espírito Santo. O Espírito Santo de coragem, de força, de determinação. Seja simples, seja humilde, seja temente a Deus, mas confia que assim como Ele está comigo todos os dias, Ele estará com cada um, porque Deus não desampara um filho só que seja. Eu sei que se eu for perguntar, todos nós aqui teremos um testemunho para falar sobre o que Deus faz, sobre o que Deus realiza na nossa vida. Por quê? Porque Ele ouve o nosso clamor. Deus nos escuta, mas nós temos nos calado, nós temos nos silenciado, nós não temos levantado o nosso clamor. A nossa oração muitas vezes fica só naquele básico. Não precisa falar palavras bonitas, não, porque Deus gosta do simples, mas que cada palavra que dirige a Ele seja sincera, seja de coração, que a boca realmente possa falar aquilo que o coração está cheio. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesta caminhada. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, nos dando coragem. A cada vez que você receber o chamado, entregue teu caminho nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa realizar e para que nós possamos ser instrumentos na obra dEle. Porque é comigo e é com cada um de vocês que Ele conta para evangelizar e para testemunhar esse amor incondicional, esse amor puro, esse amor verdadeiro. E seja qual for o teu clamor, quem caminha com Deus não fica sem resposta. E pode ter certeza que a resposta que Ele vai te dar vai ser muito melhor e muito superior do que aquilo que você pedia, do que aquilo que você almejava, e muito mais do que aquilo que a gente merece, porque nós sabemos que nós somos pecadores. Mas mesmo assim, Deus, com a sua infinita misericórdia, ama a cada um de nós, do jeitinho que nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas cegueiras, com
as nossas paralisias, mas Deus nesta noite quer te levantar, quer te colocar de pé, quer que você olhe para cima e saiba que ali você tem um Deus que estará com você todos os dias, que junto com Ele não tem batalha perdida, junto com Ele a tua vitória é ganha. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, tocar o nosso coração e deixar que o Senhor nesta noite fale com cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor que nesta noite Ele possa realmente visitar cada um de nós, porque nós te queremos, Senhor. Nós precisamos. Se nós viemos aqui nesta noite em busca da Tua Palavra, em busca do Teu mover, que o Teu mover nesta noite se haja em cada um de nós que aqui estamos. Que Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor Jesus, venha nos fortalecer. Que o Espírito Santo nesta noite venha nos conduzir. Que o Espírito Santo nesta noite venha nos dar direcionamento. Que caia por terra nesta noite toda a opressão, todo desânimo, porque até mesmo a palavra desânimo é aquele que está sem alma. E um filho de Deus não pode estar sem alma. Um filho de Deus tem que estar cheio do Espírito Santo. Um filho de Deus tem que estar na caminhada com o Senhor. Um filho de Deus tem que ter a certeza que o Senhor está com ele. O filho de Deus tem que buscar as coisas do céu, porque os filhos de Deus almejam as coisas do alto e não as coisas da terra. Por isso vem Espírito Santo nesta noite. Vem nos lavar, vem nos purificar. Batiza-nos, Espírito Santo. Nós queremos ser batizados nesta noite, Espírito Santo. Que o nosso coração se abra, que a nossa mente se abra, que nós tenhamos coragem de deixar esse Deus visitar a cada um de nós, que nós tenhamos coragem de deixar Deus mudar a nossa história, que nós possamos nesta noite sair do nosso comodismo, que nós tenhamos a certeza: o Senhor está comigo, eu vencerei. Que o Espírito Santo nesta noite venha nos renovar, venha nos dar ânimo, venha nos dar coragem. Vem Espírito Santo, batiza-nos, batiza-nos, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, experimenta o novo, meu irmão. Abra teu coração, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, deixa o Espírito Santo agir na tua casa. Vai entregando aqueles que você deixou lá nesta noite, que precisa ser visitado por esse Espírito Santo, que precisa ser transformado. Clama o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Junto contigo, Espírito Santo, eu não quero ter medo, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado. Eu preciso, Espírito Santo, servir ao meu Deus. Eu preciso, Espírito Santo, confiar no meu Deus. Eu preciso, Espírito Santo, caminhar no meu Deus. Oh, e ela chanta a barriera, e ela canta na área, ela vai a cantar a área, ela chanta a barriera, e ela vai a área. Oh, e ela canta a área, ela vai a área. Que caia por terra nesta noite toda a opressão, toda a depressão, tudo aquilo que tem nos tirado da presença do Senhor, que nesta noite seja prostrado aos pés da cruz, para aquele que morreu, para que fôssemos libertos. E é nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós buscamos, é nesse Deus que nós confiamos, é nas mãos desse Deus que nós queremos nesta noite entregar a nossa vida e pedir que Ele venha fazer o novo, que Ele venha transformar. Ori ela canta la barriera, ela chanta la barriera, ela canta la barriera, ela canta la barriera, ela barriera. Ori ela barriera, ela sube, ela canta la barriera. Ori ela canta la barriera, ela barriera. Ore, clame. Solta sua língua, meu irmão. Deixa o Espírito Santo falar em nós. Se você não ora em línguas, vai dizendo: Maria, 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 Maria.
que tu és um Deus do impossível. Eu sei que tu és um Deus de milagres. Eu sei que tu és um Deus do impossível. Eu sei que tu és um Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que sondas nossos, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim. Na minha vida, eu sei que tu és um Deus do impossível. Eu sei que tu és um Deus de milagres. Eu sei que tu és um Deus do impossível. Eu sei que tu és um Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. O Senhor ainda nos diz que está na palavra: batei e eu abrirei, pedir-vos e vos será dado. Então não tenha medo de clamar, de pedir. O Senhor ainda coloca que tem uma pessoa que está esperando uma resposta. Não sei se é de um exame, se é de um emprego, mas Ele te trará essa resposta. E essa resposta vai ser muito mais do que você esperava. Amém? Essa pregação aconteceu para a honra e glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.